conversar de assunto importante, gente, porque viver, vocês sabem que eu digo sempre isso, o viver é uma oração, né? Não é rezar, a oração não é só aquele momento que a gente para, mas é o nosso viver contínuo e como a gente lida com as coisas, em especial com a nossa vida financeira. E aí, vamos aprofundar um pouquinho mais a vida financeira em relação às crianças, né, gente? Será que a gente está ensinando as crianças e os jovens a ter uma relação saudável com o dinheiro? Né, gente? Um mundo onde consumo tudo, né? 20 par de tênis, toda hora é celular e PPP, coisa para tudo. A cada dia o acesso ao crédito está cada vez mais fácil também, né? E a gente precisa aprender a saber administrar esses recursos financeiros para ensinar as crianças também. Até porque a gente precisa cuidar da casa comum. Muito consumo, muito lixo para o mundo. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui com muito carinho a Amanda Bovolato. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Dani. Que bom ter você aqui. Obrigada. Olha, é importante isso. Queria que você falasse, então, o que é a educação financeira infantil e como ela funciona. A educação financeira infantil, Dani, o objetivo dela é construir comportamentos sustentáveis a longo prazo. Só que a gente colhe os benefícios com as crianças que elas absorvem muito rápido, embora pareça um assunto complexo e abstrato. Sim. Quando a gente traz isso para a criança de uma forma lúdica, ela consegue sim entender as ferramentas, os recursos que os pais dispõem para usar nas compras e nos desejos, né? E isso a curto e médio prazo, as famílias conseguem lidar até melhor com a criança em passeios de supermercado, shopping, no dia a dia, porque o marketing ele é cruel, né? A televisão, todo lugar que você vai, a criança tem esse acesso muito fácil. Sim. E ela não sabe lidar com isso, ela não sabe para onde direcionar esse desejo. Entendi. Então a educação financeira vem trabalhando esse comportamento e a longo prazo a gente colhe frutos de um adulto que não carrega dívidas, que sabe lidar com esse dinheiro numa relação equilibrada. Exatamente, muito bom, porque ninguém para pensar nisso. A gente só vai. Só vai, né? A criança só vai vendo como é o pai, como é a mãe, como é o responsável que cuida dele, como ele lida com o dinheiro, e assim ele vai aprendendo, né? A partir de que idade e como é essa educação financeira na prática? Eu costumo brincar que por volta dos 2, 3 anos, das primeiras falas das crianças, ela fala com muita facilidade: mãe, compra pra mim? Aprende muito fácil, Quero, né? Quero. Ele não sabe nem o que significa a palavra comprar, mas ela entende que alguma coisa acontece ali. Ela não vai ao supermercado e vê a mãe pegando e saindo sem nada. Acontece alguma coisa no meio e ela sabe que é esse comprar. Então, a partir dos 2 anos, por incrível que pareça, já é possível, sim, iniciar lições do dia a dia. Você não precisa parar. Dá um exemplo para nós. Lista de supermercado para organização. Então, mostrar para a criança que quando você vai às compras, você vai com um planejamento feito. Legal. Você não sai escolhendo de forma aleatória, você vai preparado para aquilo. E volta exatamente com aquilo que estava previsto, que estava planejado. Mas e os desejos que acontecem ali? E é isso que a gente vai trabalhando, as escolhas no dia a dia, para que ela escolha primeiro o mais importante e depois aquilo que dá prazer e todo mundo gosta, né, de ter as guloseimas, como as crianças adoram pedir no supermercado, né? Exatamente. E qual o prejuízo, você falando isso, vou estender um pouco, porque qual o prejuízo quando o pai ou a mãe ou o responsável fala assim, dá isso como uma troca. Então, eu só vou te dar isso se você tirar nota 10, eu só dou isso se você deitar mais cedo. Isso é um prejuízo? Como que é? É um problema usar o dinheiro como uma moeda de troca de comportamento, porque a criança está sentindo essa motivação de forma extrínseca, pelo ambiente dela, né? E não por ela mesma. Ela não está sendo condicionada a lidar com aquela ferramenta pelo que ela é e pelo que ela proporciona, e sim pela recompensa que ela vai ter. Então, eu não aconselho usar o dinheiro como uma moeda de troca, nem para recompensa e nem para punição. E como que a gente ensina a criança a guardar, a ter paciência? Porque eu entendo, né, para todos os responsáveis de crianças, pais, enfim, que a criança fica lá, né, pedindo, mas eu quero, e chora, e fica triste, e não come, passa mal. Existem casos assim bem, bem mais sérios. Sim. Como lidar com isso? Isso desperta até a crise de ansiedade das crianças, né? Eu vou contar o que aconteceu com a minha filha recentemente, que eu já pratico isso com ela desde que ela tinha 2 aninhos de idade. Então hoje ela tem 6, ela já viveu muitas lições comigo no dia a dia. E sim, no começo a gente, por exemplo, ia ao shopping comprar um presente para um amigo que estava fazendo aniversário.
E ela, lógico, com todas aquelas informações, ela pedia: mãe, eu quero, mãe, compra para mim. Hoje, depois de repetir várias vivências de educação financeira, o que ela fala é: mãe, tira uma foto para o meu quadro dos sonhos. Então ela pega aquele produto, eu tiro uma foto e aquilo vai para o mural dela de sonhos. E é incrível porque depois de um tempo, ela mesma analisando o quadro de sonhos, ela: ai mãe, por que eu quis isso? Não tem nada a ver. Então ela já consegue entender que muitas coisas é um impulso ali de imediato. Boa. Chamou a atenção, o colorido e eu quis, mas quando você reserva um tempo para meditar naquilo ali e ver se você realmente quer, ela acaba desistindo. E a paciência vem porque não vai ficar só no mural dos sonhos, aquilo vai se concretizar de alguma forma. E aí eu ensino a criança a usar os cofrinhos para essa realização, através da mesada, através de... existem várias formas de mesada, né? Mas a principal delas, que é aquela que tem dia e valor específico para acontecer, por exemplo, a partir dos 7 anos de idade, com o processo de alfabetização já bem estabelecido, a criança consegue fazer a administração e vendo o cofrinho evoluir no processo, essa paciência pelo esperar. E quando chega o momento de realizar, a gente tem uma conexão ali de emoções que marca aquele momento para ela como algo especial. Valeu a pena. Valeu a pena não só esperar, mas renunciar a prazeres momentâneos por algo maior no futuro. Algo maior. Ajudar ela também, então, ter reconhecer esse sentimento de o que é a ansiedade, a espera, a paciência. Olha quanta coisa que está envolvida, né? Tem uma coisa legal que eu queria que você falasse também, quais os métodos divertidos, cativantes, né, que a gente pode usar para introduzir, para falar sobre isso? Desde livros, música e peça teatral, tudo atrai as crianças. Eu leciono em escolas a partir dos 2 anos de idade para as crianças. Legal. Então é sempre tudo muito lúdico, tudo muito leve. Eu quase nem falo de dinheiro. Eu falo de tudo que transpassa por ele. Então, as emoções, né? Quando a gente traz ferramentas de lidar com o gerenciamento emocional, isso ajuda de forma paralela, mas ajuda. Mas o campeão lúdico é o cofrinho. É o cofrinho. Quando eu chego com o cofrinho e as moedas, eles ficam malucos ali. Eles amam fazer o encaixe. E quando a gente pensa na primeira infância, o encaixe, além de treinar a coordenação motora, a longo prazo eu mando uma mensagem para o meu cérebro. O dinheiro eu não ponho na boca, eu não rasgo, eu não deixo espalhado, eu não brinco, eu protejo. E eu protejo no cofrinho. Eu guardo, né? Porque eu posso usar, né? Então, Exatamente. Assim, olha, gente, que importante. Parece tão simples, mas olha o significado disso, né? Da aplicação disso. Vou pedir um exemplo aqui também para você. Né? Normalmente, criança nessa faixa de idade quer muito um cachorrinho. Sim. Quer um animal. Sim. Né? Eu quero, porque meu amiguinho tem e eu quero. Como ensinar quanto custa um cachorro? Excelente. Inclusive tem um livro que chama Quanto Custa o Meu Pet, que é do autor Reinaldo Domingos, da DSOP, que fala justamente isso. Então, o que é o pet, né? O que é um animalzinho de estimação? Quais as despesas que ele vai nos trazer? Então, levar a criança para conhecer um pet shop, um veterinário, o que precisa de tudo isso. Fala para a criança, pega lá seu cofrinho, vamos lá ver quanto que dá. Será que isso cabe no orçamento da família, né? E quando a criança participa desse orçamento da família, ela entende mais ou menos ali, acho que vai dar muito trabalho ou vai ter um gasto a mais, né? Vai exigir tempo, né? Exatamente. E eu preciso... Então, fazer a criança entender é fundamental. Inserir ela naquela rotina, naquele processo. Porque senão o dar pelo dar, amanhã ela não vai nem colocar água para o cachorro tomar. Sim. Né? Então... Amanda, você falando assim, eu fico pensando, né? Ou seja, os responsáveis, o pai, a mãe, eles precisam ter uma vida financeira... aliás, uma relação com o dinheiro saudável. Sim. Né? Não adianta querer ensinar a criança aquilo que não se vive, né? Não. Por exemplo, eu tenho casos na escola em que a criança já adquiriu um comportamento legal na escola, porque ela está ali comigo há 3 anos já, e às vezes está passeando com a mãe no shopping e a mãe, ai, que linda essa sandália, eu vou comprar. E a criança diverte. Mas mãe, você já tem tantas, você realmente precisa de mais uma? E aí entra o preciso, quero, que eu ensino em sala de aula, né? Ah, legal. Olha, gente, que diferença. E que bonito que é a educação, gente. Que linda que é a educação. É transformadora. É transformadora. Tem uma pergunta, gente, de um telespectador que mandou pra gente. Vamos colocar pra Amanda também responder aqui para essa participação. Vamos ver de quem é. Olá,
meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo e nesse período de estudos, uma das minhas maiores dificuldades tem sido manter a minha vida financeira organizada, saber quanto ganho, quanto eu gasto, me organizar nesse assunto. Então a minha pergunta é, qual dica você daria para um jovem que está começando agora a organizar sua vida financeira? Qual é, Amanda? Dani, a organização Dúvida financeira, da Beatriz. assim como a alimentação saudável, nós já sabemos a receita do bolo, né? Sim. O que precisa ser feito, nós já sabemos. Listar o que se ganha, listar o que se gasta e ficar dentro daquele orçamento. Gastar sempre dentro daquilo que você recebe e pensar no futuro. Ok. Mas por que é tão difícil colocar isso em prática hoje? Primeiro, porque a gente não teve na infância. Sim. A gente está falando de gerações agora que daqui 10, 15 anos vão estar no mercado como a Beatriz. Mas se a gente olha para o que vem antes disso, eu daria 2 dicas para ela. A primeira, que nesse processo em que ela está ainda se formando, ela busque não só olhar para o jornalismo como algo que vá trazer uma renda para ela, a recompensa em dinheiro. E sim que nesse processo ela busque as formas de glorificar a Deus através disso, utilizando os dons dela a favor disso. Que o preenchimento que ela busca muitas vezes no financeiro nunca vai acontecer se isso antes não estiver bem sólido, bem estabelecido, né? E a segunda dica é que ela tenha a favor dela algo que eu já não tenho tanto, que é o tempo, a juventude. Os juros compostos são amigos do tempo e inimigos de quem tem urgência, né? Quem paga por eles. É verdade, aí não agrega, né? Não agrega. Em nada. Exatamente. Ô, Amanda, que maravilha, quero agradecer a sua participação. Obrigada. Obrigada, viu, por trazer esse estímulo, independente de que fase cada um esteja acompanhando agora esteja, né? Sim. Na relação à educação, mas pode mudar a partir de hoje. Sempre. Nunca sempre é tarde, né? É momento de mudar. E tem que ser persistente Sim, também, né? Sim, eu agradeço a oportunidade porque isso é um tema muito novo no país. Então, quanto mais a gente puder falar e levar isso para as pessoas, mais crianças, mais famílias e gerações vão sendo transformadas no futuro. É verdade, gente. É uma cultura que a gente precisa implantar, né? É verdade. Obrigada, tudo de bom Imagina, para eu que você, agradeço. sucesso. Obrigada.